tinha 15 ou 16 anos, nós nos encontramos, eu não me lembro exatamente onde, mas acho que era perto do Parque do Ibirapuera. E, naquela época, nós não éramos vítimas da televisão, e a gente ainda estudava latim, e nós trocamos ideias sobre um poema que é curto, não se preocupem. Da-mi basia mille, dendi centum, dendi mille altera, dent secunda centum. Eu não vou ler tudo, era Catulo pedindo beijos à sua amada. Depois conversamos muito sobre Gil Vicente, e felizmente a vida nos trouxe como amigos até hoje. Não é, Celso? Depois Jubim, eu nasci ele nasceu na mesma rua que eu, porque ele nasceu depois. Eu sempre fiz as coisas em primeiro lugar, e ele veio secundariamente, não é? Mas um irmão querido, não é? E Joaquim, com quem temos várias histórias, né, Joaquim? Pode ficar tranquilo que eu não vou contar nenhuma. Aquela história do nosso famoso encontro com Orlando Gomes, grande criatura também. Mas, em suma, o que eu quero dizer a vocês é que eu estou me sentindo nos braços de amigos, não é? E isso se reflete em todos vocês. Isso me permite também lembrar um pouco do passado. Já que a minha motivação é a cena dos juízes e o direito à verdade, eu me lembro uma época formidável da minha vida, em que a gente corria riscos. Estou falando de 1963 e um pouco depois. Eu trabalhava como advogado jovem com dois advogados mais velhos, Luiz Israel Febrou e Aldo Lins e Silva. E nós fazíamos a defesa, a luta contra a censura no Teatro de Arena e Teatro Oficina, mandado de segurança. Mas havia uma peça que não houve nenhum problema de censura, até porque o nível cultural dos caras que faziam a censura era muito baixo. E era uma peça de Gorky, Os Pequenos Burgueses, que foi levado em 1963 no Teatro Oficina. Uma grande criatura, um grande sujeito chamado Eugênio Kuznet. Não sei se aqui alguém ainda tem memória do Eugênio Kuznet. Pois bem, tem uma cena em que Tatiana, a filha de Bezemov... Tatiana, que é a filha do personagem que Eugênio Kuznet vivia, a filha de Bezemov, ela diz, aspas, pai, quando o senhor fala, eu sinto que você fala a verdade, sinto mesmo. Mas o caso é que a sua verdade nada tem a ver conosco. Nós temos a nossa verdade, pai. Não fique chocado. Existem duas verdades, papai. E Bezimov, o pai, irado, diz, mentira, existe somente uma verdade, a minha verdade. Qual é a verdade de vocês? Me mostrem. Isso é formidável, porque isso, de certa forma, resume tudo o que eu teria vontade de dizer. Não é? Existe, quando nós falamos com o juiz, existem não duas verdades, existem três, porque existe a minha verdade, a verdade do juiz e a verdade da outra parte, não é? Eu vou me repetir mais de uma vez no curso dessa exposição, que não é contínua, ela vai ser dividida em pedaços, não é? Eu vou passar para esse segundo pedaço lembrando um autor da minha predileção, que de malandragem eu não vou identificar, só vou identificar no fim. O autor da minha predileção, que após observar que Santo Agostinho, comentando o Salmo, declara que o bom juiz nada faz por seu próprio arbítrio, mas se pronuncia segundo as leis e o direito, esse cara aí,
que é autor da minha predileção, ele diz assim: julgar compete ao juiz enquanto investido de uma autoridade pública. Assim, quando julga, o juiz deve formar sua opinião não pelo que sabe como pessoa privada, mas pelo que vem ao seu conhecimento como pessoa pública. Ora, esse conhecimento lhe chega de maneira geral e particular. Em geral, através das leis públicas, divinas ou humanas, contra as quais não se deve admitir prova alguma. Tratando-se de um caso particular, porém, a informação que lhe vem mediante as peças, as testemunhas e demais documentos legítimos que hão de ser seguidos no julgamento, mais do que a ciência, hão de ser seguidos no julgamento, mais do que a ciência que o juiz adquire como pessoa privada. Essa ciência poderá ajudá-lo a discutir mais rigorosamente as provas aduzidas e a desvendar-lhes os defeitos. Mas, se não se conseguir desfazer delas pelos caminhos jurídicos, terá de basear nelas o seu julgamento. E esse cidadão continua dizendo, em dois pequenos trechos, os juízes hão de julgar a verdade baseando-se nos dados do processo. E termina esse trecho dizendo: no que toca à sua própria pessoa, o homem deve formar sua consciência por seu próprio saber. Mas, quando exerce função pública, deve formar sua consciência com os dados do julgamento público e somente neles se basear. É o autor da minha predileção, chama-se São Tomás de Aquino, e que realmente eu tenho dito, e digo isso aos meus filhos, que se eles alguém quisesse queimar tudo que eu tenho de livro, eu ficaria só com 3 volumes. Eu ficaria com Aristóteles, com Santo Agostinho e com Hegel. Santo Agostinho não, perdão. São Tomás de Aquino. Então, esse texto que parece que foi escrito hoje, não é verdade? Esse texto é de uma força monumental. E, de certa forma, ele explica tudo. Mas um ponto que talvez restasse aí a ser esclarecido, para que a gente possa compreender perfeitamente o que se tem a extrair do texto, é o seguinte: eu prometo que eu não vou gastar mais do que 90 segundos nisso, embora já me tenham dito que eu só falo nisso quando começo a falar. Não é? A questão é saber o que é interpretar o direito. Quer dizer, interpretar o direito é atribuir um significado a um símbolo linguístico que está escrito em um determinado texto. Quer dizer, o que é interpretar? O produto do ato de interpretar é o significado que eu, que interpreto, atribuo ao enunciado. Por isso, e essa é uma coisa na qual eu tenho insistido toda a minha vida, quem produz a norma é o intérprete. O legislador, ele produz os textos. Só que esses textos têm que ser interpretados. E só depois da interpretação o texto se transforma em norma. Não é? Então, o que eu afirmo é que as normas resultam da interpretação. E a interpretação nada mais é senão uma técnica, não sei se seria o caso de chamar de tecné, mas é uma prática, digamos, melhor, que se presta a transformar textos, enunciados, preceitos em normas. Portanto, os textos nada dizem. Os textos só vão dizer alguma coisa depois de interpretados e depois que o intérprete diga o que eles dizem. Lógico que eu não estou me referindo a qualquer intérprete, estou me referindo, no fim da linha, ao chamado
intérprete autêntico. É o juiz. É ele que diz o que está escrito nos textos. E ele, que é o único o juiz autorizado a dizer o que os textos dizem e a praticar em cada caso a chamada interpretação autêntica, ele parte da sua própria compreensão dos fatos e, portanto, ele produz algo novo, a norma. Produz algo novo, a norma, quando ele pratica esse exercício. Eu tenho a impressão que está claro até aqui o que eu pretendia dizer, e eu posso perfeitamente fazer uma provocação, partindo de um determinado autor, que, com grande precisão, de certa forma, resume tudo isso. Aspas. A lei é universal. O caso que deve ser decidido através da lei é individual. Para submeter o individual ao universal, é necessário um julgamento. O julgamento é problemático. Por quê? Porque o juiz também faz parte da lei. Se as leis fossem aplicadas por si mesmas, os tribunais seriam supérfluos. Então, o juiz tem o dever de interpretar a lei, num caso individual, da forma que considerar conveniente, ele, o juiz, esse ele, o juiz, sou eu que estou incorporando agora. O juiz tem o dever de interpretar a lei num caso individual da forma que considerar conveniente, depois de um profundo exame. Esse é um outro autor da minha predileção, que escrevia num jornal chamado Nova Gazeta Renana, e que talvez seja inteiramente inesperado imaginar que Carlos Marx tivesse escrito isso. Certamente haverá algum amigo que, quando eu acabar a exposição, ele é capaz de virar para mim e dizer assim, mas tu não presta, tu sempre arruma um jeito de botar o Marx das histórias, né? Mas a grande verdade é que esse Marx é um Marx que é o homem que construiu raciocínios extremamente consideráveis, não é? De qualquer modo, a partir daí eu posso chegar a algumas conclusões. Primeiro, eu diria, o juiz reconstitui os fatos, o intérprete autêntico, ele reconstitui os fatos que lhes são relatados, e, a partir dessa reconstituição, é ele que institui a sua própria realidade. Por isso é muito importante o relato dos fatos, quer dizer, a narrativa dos fatos ao juiz, de modo que ele os considere assim o assado para a interpretação e, portanto, para a construção da versão dos fatos que vão importar. O bom advogado é aquele que é capaz, não é? É aquele que é capaz de construir a versão mais aparentemente verossímil. Eu quero partir de uma exposição de um cara chamado Bert van Ruijdermunt, que afirma que os fatos só existem dentro do seu relato. E fora do seu relato, eles não são absolutamente coisa nenhuma, eles não existem. E aí, a partir do Ruijdermunt, eu proponho uma reflexão, só propor a reflexão, sem desenvolvê-la, a respeito de uma coisa que eu chamei, e usei isso muito em sala de aula, a hipótese de Dürer. Lawrence Dürer escreveu 4 romances, Clea, Baltazar, Justine e Montalive, não sei o grande número dos que aqui estão, pelo menos os mais velhos, conhecem, em que há 4 distintas versões dos mesmos fatos. São 4 distintos romances, com os mesmos personagens, só que a história é contada e recontada de várias formas. É o Quarteto de Alexandria.
Por exemplo, eu tive durante algum tempo uma experiência judicante e uma das coisas que, evidentemente, que eu não praticava isso todo dia, mas uma vez ou outra, quando tinha mais tempo um pouco, era olhar para um processo e dizer assim, qual é essa versão? Essa versão é a versão da Justine ou é a versão do Montolive? Porque era evidente que dentro de um processo, quando os fatos são relevantes a serem considerados, há sempre mais de uma realidade. Quase que eu já disse a minha conclusão, há sempre mais de uma verdade. Por quê? Porque existe uma absoluta ausência de compromisso sempre entre o relato e o relatado. E por quê que não existe esse compromisso? Porque nós jamais descrevemos a realidade. Eu sempre descrevo o meu modo de ver a realidade. E o meu modo de ver a realidade é diferente do seu, Tércio. Como a Tatiana disse para o Bezemov, existem duas maneiras de descrever essa mesma realidade. E por quê? É porque a realidade da qual nós tomamos consciência, ela existe só como ela existe, só como ela está intrínseca no meu pensamento. A realidade da qual nós tomamos consciência é o que aparenta ser, o que se apresenta para cada consciência. Porque cada consciência tem lá o seu modo de ver a realidade. E, portanto, cada consciência tem lá a sua verdade. Em outros termos, diante de um objeto qualquer, minha consciência recebe o impacto do que ele representa, quer dizer, como ele se apresenta para mim. Posso dizer, então, que a minha consciência vê os objetos exteriores como eles são, visto que eles são, para nós, nas suas aparições, absolutamente indicativos de si mesmos. Como, no entanto, os objetos e a realidade existem em suas manifestações, suas aparições para mim, eu jamais os descrevo, os objetos e a realidade. O que eu descrevo unicamente são o modo sob o qual eles se manifestam para mim. Isso me parece que é fundamental. E isso, de certa forma, complica, mas, ao mesmo tempo, simplifica a compreensão do nosso tema. Eu tenho só mais uma observação a trazer antes da conclusão, e que diz com o seguinte: nós nunca descrevemos a realidade. Nós descrevemos só e apenas o nosso modo de ver a realidade. De acordo? Só que essa mesma realidade, ela determina o nosso pensamento. E ao descrevermos a dita cuja em cada caso, a nossa descrição será determinada pela nossa pré-compreensão daquela realidade e pelo lugar que ocupamos. Quer dizer, ao descrever a realidade, o nosso lugar no mundo, o lugar de onde nós pensamos, quer dizer, envolvendo toda aquela história da chamada pré-compreensão. Por que eu disse tudo isso? Eu disse tudo isso para, de certa forma, procurar demonstrar que também no que tange aos fatos não existe no direito o verdadeiro. Salvo a hipótese de eu admitir que existem várias verdades, a minha e a sua. E a sua. Portanto, é inútil nós buscarmos a verdade dos fatos. Isso porque os fatos que importarão na e para a construção da norma,
quer dizer, aquele ato de transformar o texto em norma, são aqueles percebidos, recebidos pelo intérprete autêntico. Esses fatos, como eles são percebidos, e cada intérprete autêntico os receberá de modo distinto, é que vão informar e conformar a produção da norma. Uma vez, um amigo que eu tive, e que eu me honro muito de ter sido amigo dele, chamado Evandro Lins, um fim de tarde no Instituto dos Advogados do Rio, me contou, lembrou, o ministro Evandro, lembrou uma frase do Margarino Torres, que era juiz-presidente do Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. E ele dizia, tal como foi reproduzida pelo ministro Evandro, o juiz deve julgar de acordo com o alegado e provado, mesmo que saiba ser outra a verdade e a consciência lhe dite o contrário. Eu, durante muito tempo, usei de um exemplo, e agora, quando nós combinamos que me cabia essa parte da exposição, eu falei com o Tércio, e eu descobri que eu nunca escrevi essa história. Mas eu quero relembrar essa pequena história. Eu peço que vocês aceitem tudo que eu vou dizer como verdadeiro. Mesmo a Adriene, que está lendo o jornal enquanto eu falo. Eu sou juiz. Sou juiz de primeira instância, numa vara criminal, e eu moro num prédio na esquina da Oscar Freire com a Rebouças. No sábado vieram os amigos jantar em casa, e o pessoal demorou um pouco, tinha um casal que ia pegar um táxi, eu desci com eles para ajudar a pegar o táxi, e vinha uma caminhonete na Rebouças, a toda, e furou o sinal, passou com o sinal vermelho, pegou um Volkswagen que ia lentamente. Bom, felizmente não houve mortes, mas estraçalhou tudo. Eu olhei aquilo, subi. 8 meses depois, eu estou na minha sala, e eu sou juiz. E chegou lá um processo. E já vinha, inclusive, com o relato perito e tudo mais, e dizia que a caminhonete vinha a baixa velocidade, passou com o sinal verde e foi abalroada pelo pequeno Volkswagen. O que eu faço? Se eu não jurar impedimento, se eu aceitar a verdade dos autos, vai ser terrível. A única coisa que vai me restar, talvez, é dizer estou impedido. Mas virá um juiz que vai engolir aquilo. E aquela é a verdade que vai prevalecer. Embora ela não tenha absolutamente nada a ver com a realidade. Eu quero concluir, Sérgio, para dizer o seguinte, a verdade, se a verdade não existe, não é? Como dizia Tatiana, existem várias verdades, a minha e a sua. Se a verdade não existe, como é que poderá alguém a ela ter direito? Bom, aí, se você admitir isso e fechar o raciocínio aqui, todos os juízes pegarão a sua trouxa e irão para casa. Mas, como eles não fazem isso, eles participam da cena dos juízes. Eu quero encerrar fazendo uma alusão à cena dos juízes, até porque me faltam 3 minutos, lembrando algo que eu já escrevi. Então, eu vou praticamente reler o que escrevi, podem ficar tranquilos, são só 2 páginas. Lembrando um jurista alemão, por quem eu tenho grande admiração,
deve ter 10 anos mais do que nós, foi professor de Direito do Trabalho, Bernd Reuters. E o Reuters diz, a propósito do que ele denuncia como a grande transformação constitucional gradual, pela qual passa a República Federal da Alemanha nos últimos anos. Isso que ele diz lá se aplica a nós como uma luva. Ele diz, o Estado de Direito, fundado na divisão dos poderes, transformou-se em um Estado de juízes, Richterstaat. E de tal modo que a incontrolada deslocação de poder do Legislativo para o Judiciário coloca-nos diante de uma pergunta crucial. Pode um Estado, pode uma democracia existir sem que os juízes sejam servos da lei? A lei fundamental alemã, exatamente como a Constituição do Brasil, eu digo, submete-os à lei. Independência e submissão do Executivo e do Judiciário à legalidade são inseparáveis. A independência judicial, repito, é vinculada à obediência dos juízes à lei e ao direito. Gesetzesrecht, qual define o artigo 23 da Lei Fundamental Alemã. O que eu quero dizer, meus amigos, é que o positivista que hoje eu sou, e se me permitirem uma expansão, no tempo que eu exercia a magistratura, todo mundo pensava, esse cara é meio revolucionário, bababá, e nunca imaginaram que eu fosse me transformar no mais autêntico e rigoroso positivista, né? Porque hoje eu sei perfeitamente que, fora da lei, os mais frágeis socialmente não têm nenhuma proteção. Fecho meu parênteses para dizer que isso tudo talvez acabe, essa liberdade judicial, essa criatividade, quando começar a comprometer o quê? Quando começar a comprometer a fluência da circulação mercantil, a calculabilidade e a previsibilidade indispensáveis ao funcionamento do mercado. Não sei quando virá, mas virá isso. E, seguramente, nesse momento, meus amigos, talvez os juízes voltem a ser a boca que pronuncia as palavras da lei. Sem imprensa, sem televisão. Ou então será a desordem. E será a desordem, e alguém há de entender o que eu pretendo dizer com essa frase, será a desordem até que novos rumos nos acudam. Muito obrigado.